Caros amigos e amigas do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, para nós é uma alegria muito grande toda vez que o Ricardo Mesraí entra em contato, nos convidando para participar dessa prestigiada Semana Espírita do Manuel Felipe Santiago. Porque nós sabemos da seriedade, do trabalho que esse grupo desenvolve em Belo Horizonte e da pujança da Semana Espírita do Manuel Felipe Santiago. Então, para mim, é sempre uma honra, uma grande oportunidade poder participar e aqui receber essas vibrações dos amigos espirituais que dirigem essa casa, além de ser uma grande oportunidade de rever grandes amigos que eu tenho aqui dentro, né? Incluindo o Ricardo, que me fez o convite. Ricardo e Lívia, a esposa dele. Nós hoje vamos falar de um tema que é a religião da nova era. E nós podemos começar dizendo que o vocabulário humano, a linguagem humana não é adequada nem suficiente para expressar a riqueza das coisas que existem, sobretudo daquelas que dizem respeito à intimidade do espírito imortal. E a palavra religião se inclui entre elas. Ao falarmos religião, nós evocamos uma gama de situações, um conjunto de sentimentos, de instituições, de organização, de rituais, um conjunto de coisas que, na verdade, deveriam ter nomes separados, uma etiqueta separada para cada uma delas. Mas hoje nós vamos falar de um ano muito específico. Nós vamos falar da evolução do aspecto religioso humano, até culminar na religião da nova era. Lembrando que quando nós falamos da evolução, estamos falando da perspectiva da doutrina espírita. Estamos falando embasados nos princípios fundamentais da doutrina codificada por Allan Kardec. Isso naturalmente dá uma baliza, isso já dá um sentido para a nossa reflexão. E não poderia ser diferente. Outra coisa que nós gostaríamos de deixar claro, que ao falarmos de evolução, nós não estamos condenando nem criticando o passado. Porque o que ocorreu no passado representa o somatório das experiências que enriquecem o nosso acervo espiritual. Então nós podemos dizer muito bem com Paulo de Tarso que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito ao leão na selva perseguir, matar e devorar a presa. Porque essa é a experiência que diz respeito ao princípio inteligente que estagia como leão. Não há certo nem errado. Essa é uma experiência. Mas a evolução, ela é sempre gradativa e ascensional. Esse é o determinismo da lei divina. Nós nos aperfeiçoaremos, quer queiramos ou não. Podemos atrasar a marcha do progresso, diria Kardec, mas não podemos detê-la. Essa é a reflexão. De modo que todas as experiências no campo da religião foram válidas. Todas elas acrescentaram algo ao nosso patrimônio espiritual.
O que não significa que hoje, depois de alcançado um progresso intelectual, depois de alcançado um progresso tecnológico e, sobretudo, depois da humanidade haver atingido uma média de desenvolvimento do senso moral, há determinadas experiências religiosas que não convêm mais. Não convém. São lícitas. São lícitas. Cada um de nós pode ou não se entregar a elas. Porque somos herdeiros do livre-arbítrio. Mas isso não significa que elas são convenientes. Então essa é a advertência e essa é a perspectiva que nós vamos adotar na reflexão da noite. Portanto, esqueçamos aquela tabela maniqueísta de certo ou errado, de isso é o que deve e isso é o que não deve, isso é o que deve ser condenado. Vamos respeitar cada consciência na sua posição evolutiva, naquilo que ela é capaz de perceber, naquilo que ela necessita para se sentir unida a Deus. Porque nenhuma religião, ou todas as religiões em todas as épocas, visaram um único objetivo: o contato da criatura com as forças superiores que regem o nosso destino, incluindo o Todo-Poderoso, o Criador. Então, feita essa advertência, nós vamos pedir o socorro de André Luiz. No livro No Mundo Maior, capítulo 2, numa palestra dada pelo benfeitor Eusébio. Nessa palestra em que ele dialogava com criaturas que durante o sono buscaram o mundo espiritual à procura de uma orientação em questão de espiritualidade, em questão de religiosidade. E o benfeitor Eusébio faz então um levantamento, uma espécie de resumo do que a humanidade já caminhou em matéria religiosa. Ele faz então uma espécie de balanço contábil, e diz assim: cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. E descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Ele vai realçar essa contradição. Quantos de nós já não tivemos experiências reencarnatórias na Índia? Já participamos do budismo, já cantamos esses hinos, já cantamos esses mantras, aprendendo as primeiras letras do alfabeto da espiritualidade. No entanto, nem por isso deixamos de matar, de destruir, para gozar, para possuir. Mas nós também soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge, no Egito. Quantos aqui tiveram muitas experiências reencarnatórias no Egito? E, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos à hostilidade sangue sedenta nas margens do Nilo. Aprendíamos sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicabilidade dos espíritos, mas nem por isso deixávamos de praticar atos de maldade, de assassínio,
junto às margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes, líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Quantos aqui já foram hebreus? Já passaram pelo povo judeu? Já recitaram a Torá? E nem por isso deixamos de entrar em guerra, em ataque, nas disputas de domínio territorial, domínio material. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Espartas. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguimos Alexandre, o conquistador. E ele vai prosseguindo. Vou parar aqui porque é um histórico longo. E ele conclui assim: debalde, exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Atenção para essa frase. Debalde, exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos, escravizamos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, agora, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Esse é o balanço. Esse é o balanço. E aqui nós vamos percebendo uma linha nessa avaliação do benfeitor Eusébio, em que ele sugere que todos os movimentos religiosos do planeta, então nós não estamos falando aqui para brasileiros, nós não estamos falando aqui para egípcios, nem para hindus, nem para hebreus, nós estamos falando aqui para espíritos imortais, inclusive desencarnados, que já estagiaram em várias civilizações, que já professaram várias religiões. Por quê? Porque estavam em uma caminhada desenvolvendo habilidade para entrar em contato com Deus. Esse é o ponto. Isso é religião. Ou pelo menos essa é a proposta do plano espiritual superior para o movimento religioso na Terra. Se os movimentos religiosos corresponderam ou não a essa proposta superior é outra questão. Mas essa sempre foi a proposta. Proposta de entrar em contato com Deus, não lá fora, mas dentro. Dentro. Portanto, a jornada religiosa é uma jornada em direção a nós mesmos. Uma jornada em direção a nós mesmos. É o que vai dizer o próprio André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Ele diz assim: talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas.
capítulo 25 do livro Mecanismo da Mediunidade. O que ele está dizendo? Se nós fizéssemos uma enquete aqui e perguntássemos, num questionário, o que você entende por religião? A pessoa diria, religião para mim é uma hóstia. Religião para mim é um altar. Outro poderia dizer, religião para mim é colocar as vestes de um monge budista e meditar. E todos aqui faríamos um inventário citando apetrechos materiais, acreditando que construções de pedra, vestes e rituais são sinônimo de religião. É nesse sentido que André Luiz é preciso como um cirurgião que tem um bisturi na mão. Ele diz assim, tudo isso é só um petrecho, só um instrumento para que a tua mente possa vibrar. Pode ser, amigo, que a tua mente vibre na direção superior quando você coloca uma rocha na boca. Pode ser que a tua mente emita pensamentos superiores quando você pega a água fluidificada que está aí, nos filtros na entrada do lugar. O que André Luiz está dizendo é que se não tivesse nada disso, ainda assim, você poderia emitir essas ondas mentais. Esse é o ponto. Que não é novidade para aqueles que trabalham na área da educação, sobretudo com educação infantil. Você coloca a criança para montar um quebra-cabeça, você coloca ela para manipular um jogo pedagógico, para quê? Para quê? Para que ela desenvolva o pensamento abstrato. Como ela não é capaz ainda de abstrair, você dá um joguinho pedagógico. É isso que André Luiz está dizendo. Até agora, os religiosos da Terra lidaram com jogos pedagógicos destinados a elevar o seu padrão vibratório. E é esse o ponto. Então você vai em um grande lugar, num templo budista, ou você vai em Fátima, ou você pode ir a Uberaba, ou Bebrebu, não sei. Num lugar, no túmulo do Kardec, em qualquer lugar, que lhe toque ao coração, e pode sentir uma vibração, pode se sentir inspirado, mas saiba que o lugar, que o objeto, foi apenas um indutor. Ele não é o criador da vibração e do sentimento. Ele é um indutor. A força está em você. Há criaturas que fazem viagens e peregrinações para terem uma experiência místico-religiosa, até elas descobrirem que essa experiência você pode ter na cozinha da sua casa. É esse o ponto. É isso que André Luiz está dizendo. Bom, se é isso que ele está dizendo, o que é religião? O que é religião? Em pleno século XXI, em pleno século XXI, alguém que pega um iPad, um iPhone, um Skype, se comunica com outro que está em outro país,
que jogam informação no Google e têm acesso ao mundo inteiro. Essa palestra pode ser transmitida para vários lugares do mundo, simultaneamente. Continuar definindo religião pelos padrões da Idade Média não é conveniente. Eu não estou dizendo que é errado. Não é conveniente. Nós precisamos ampliar conceitos. Precisamos dar maior precisão às nossas definições. O que é religião? Diria o Chico, em 1954, ao repórter que o entrevistava em Brasília. A entrevista foi publicada na revista da Legião da Boa Vontade, 1954. Ele dizia assim: a humanidade caminha para a religião cósmica. Religião cósmica do amor e da sabedoria. Mudou tudo. Mudou tudo. Por que cósmica? Porque até agora a nossa religião foi tribal. Tribal. E nem o espírita escapou do tribalismo. O que é a religião tribal? A pessoa diz assim: eu sou da religião tal, porque a minha mãe nasceu no país tal, portanto eu sou da nacionalidade daquele país. A minha família cultua essa religião, essa é a religião do meu país. Então ele tem um Deus étnico, um Deus da etnia dele, um Deus da língua dele, um Deus da cultura dele. Isso é religião tribal. Não tem nada de errado, porque isso é evolução. A evolução começou assim. Você tinha uma tribo que morava perto do rio e outra tribo que morava no meio da floresta. A tribo que morava perto do rio cultuava o rio. O protetor deles era o Deus rio. A tribo que morava no meio da floresta, o protetor deles era o espírito da floresta. Percebeu? Religião tribal. O curioso é que você conversa com a pessoa e ele fala assim: meu amigo, eu não posso ser seu amigo, porque eu frequento a igreja tal e você frequenta outro movimento religioso. Essa é a religião tribal. Acontece que depois da revolução científica do século XIX, século XX e agora século XXI, nós descobrimos que só no universo que nós damos conta de perceber há aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Em cada galáxia há aproximadamente 100 bilhões de sóis. E cada Sol carrega o seu conjunto de planetas. E para o meu desespero, recentemente a NASA acaba de divulgar a descoberta de planetas que vagueiam sem estar girando em torno de um Sol. Ou seja, você é um singelo habitante de um planetinho que gira em torno de um solzinho. E há mais ou menos 100 bilhões só na sua galáxia. Só que existe aproximadamente 200 bilhões de galáxias e você acha que o seu Deus é o Deus da sua igreja. Não há nada de errado nisso. Se essa for a experiência do seu nível evolutivo.
Mas se você é alguém que sente sede de universalidade, se você é alguém que veste blusa indiana, come comida chinesa na terça, comida tailandesa na sexta, adora a cultura indiana, estuda a cultura egípcia, aprendeu inglês e está no curso de francês, você tem sede de universalidade. Você não aguenta mais rótulos. Você está em busca de uma experiência cósmica. E você quer um Deus cósmico. Não um Deus de um país ou de uma cor de pele, mas um Deus de 200 bilhões de galáxias. Essa é a religião cósmica. Por isso que ela é cósmica. Ela é cósmica. Mas além de ser cósmica, ela é religião do amor e da sabedoria. Porque ninguém suporta mais alguém que se ajoelha e faz prece para Deus e pega uma bomba e mata 10 crianças. Ninguém suporta isso mais. Ninguém tolera isso. Ninguém tolera líderes religiosos que são incapazes de amar. E ninguém tolera líderes religiosos ou religiosos que não têm nenhum esclarecimento. A humanidade hoje tem sede de pessoas amorosas, de pessoas sábias. Sabedoria e amor. Ou melhor, amor e sabedoria. Esse é o... Mas essa sempre foi a meta. Essa sempre foi a meta. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, diz assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás. Há pessoas que ficam para trás. Até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se elas tentam resistir-lhe em vez de o acompanhar. Isso é um progresso. Progresso. Portanto, a partir da doutrina espírita no mundo e de todo esse processo social, intelectual, moral, econômico e político que balançou o mundo no século XIX, no século XX e hoje, nós precisamos diferenciar religião de religiosidade.
espiritualismo de espiritualidade. No prefácio do livro Nosso Lar, Emmanuel diz assim: precisamos muito do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O que ele está querendo dizer com isso? Porque religião, espiritualismo e qualquer ismo é sempre algo exterior. É sempre algo que está lá fora. Religiosidade e espiritualidade é algo que ocorre dentro de você. Então nós estamos caminhando do exterior para o interior, do concreto para o abstrato, do palpável para o imponderável. Não é todo mundo que suporta isso. Preciso ter calma. É uma ascensão lenta, dolorosa e gradativa. Porque todos nós estamos extremamente acostumados ao exterior, mas temos pouquíssima experiência com o interior. Nós passamos a maior parte do tempo olhando para fora e pouquíssimo tempo olhando para dentro. E religiosidade é olhar para dentro. É ouvir vozes inarticuladas. Esse é o desafio. Por isso diria Kardec, ao tratar dessa oposição, ele fala assim: o simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela. Isso está no livro, um pequeno livrinho, o Espiritismo na sua expressão mais simples, no item 20. Ele vai dizer também, vou deixar isso aqui, falar isso. Quais as consequências? Antes era fácil. Antes era tão fácil. Como diz o Gilberto Gil na música dele, antes o mundo era pequeno porque a terra era grande. Então era fácil você dizer para as pessoas que iam para o céu ou iam para o inferno. O difícil hoje é que nós sabemos que a cada minuto milhares de criaturas desencarnam. Índios da tribo no norte do país, pessoas altamente intelectualizadas no centro de Manhattan, em Nova York, pessoas que não tiveram acesso a quase nada em regiões tenebrosas da África, pessoas paupérrimas em Minas Gerais. Como definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Será que é tão simples assim? Tem como eu colocar um habitante de Belo Horizonte que mora na Savassi ao lado de um habitante da tribo Xingu e avaliar a vida dos dois para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? E se os dois forem para o céu? Será engraçada a convivência deles no céu, né? Será muito curiosa. Então é claro que isso repele a nossa sensibilidade. Isso hoje repele a nossa sensibilidade. Porque nós temos sede de universalidade. Nós temos sede de coisas mais profundas, de uma religiosidade mais profunda, mais lógica, mais sensata, mais condizente com o nosso nível intelectual e moral. Por isso diria Kardec, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Será que tem alguma coisa difícil nesse texto, cara?
Porque às vezes as pessoas falam, mas o Espiritismo não é uma religião? Ele pode não ser a religião como você define. Aliás, Allan Kardec escreveu um artigo na Revista Espírita de 1868. O Espiritismo é uma religião? Ponto de interrogação. Mas ele é Kardec. Ele é Kardec. E ele começa o artigo assim: a palavra religião tem várias acepções. Depende da acepção, você entende? Depende da acepção, você entende? Você pode chegar num lugar e falar que é uma porção de mandioca. Mandioca nós não temos, só tem uma aipim. Será que nós temos tempo a perder com querelas em torno de terminologia? Será que alguém tem tempo aqui para perder com terminologia? Será? Ou nós vamos na essência do raciocínio? O Espiritismo parte das palavras do Cristo. Isso é Kardec dizendo. Como Cristo partiu das palavras de Moisés. Portanto, o Espiritismo é consequência direta da doutrina do Cristo. Ele vai dizer mais. Agora no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob a forma alegórica. Então, o Espiritismo vem explicar na linguagem do século 22. Porque nós vamos precisar de mais um século para entender Kardec. Pois bem, feitas essas observações, vem a pergunta: qual a religião da nova era? Qual a religião da nova era? O que vai mudar? Nós poderíamos aqui fazer uma lista de 200 itens que irão mudar. E se vocês quiserem, a gente pode fazer, né? Até amanhã, 8 horas da manhã, já sai direto para o serviço, né? Mas como o tempo não permite, nós escolhemos 3. Nós vamos trabalhar com 3 oposições. Templo versus comunidade. Novo culto, doutrina versus prática. Deixa eu me explicar melhor. Até agora, o movimento religioso humano se baseou em templos. Em templos com a sua estrutura sacerdotal, com a sua estrutura ritualística e com o seu conjunto de dogmas que rege o culto. O culto e a vida dentro do templo. Ou o conjunto de regras que determinam como você terá a experiência religiosa. O templo. E o engraçado é que tem pessoas que vivenciam o espiritismo nessa mentalidade antiga. Não, eu sou espírita do Manuel Felipe Santiago. Por que eu sou espírita? Porque eu vou na Leopoldina. Eu sou espírita porque eu vou na Leopoldina 1085 3 vezes por semana. E naturalmente que toda casa que quer se manter uma ordem mínima tem um conjunto de regras. Então a experiência religiosa que essa pessoa tem decorre das vezes que ela vem aqui e das regras que ela vivencia aqui dentro.
palestras que ela assiste, dos passos que ela toma. Correto? Estou dizendo isso para não ter que criticar nenhuma outra religião. Para nós fazermos uma avaliação sobre nós mesmos. Né? Eu já encontrei espírita que fala assim, eu sou espírita do estado tal. Então, não, mas vocês são espírita de Minas Gerais. Eu sou espírita do... Peraí, espírito tem estado? Então, define com base no tempo. Agora, olha o que vai dizer Eusébio no livro No Mundo Maior, capítulo 2. Capítulo 2. Ele vai deslocar. Ele vai te tirar do templo de pedra. Por uma razão muito simples. A palavra igreja no Novo Testamento, igreja, não está escrito lá igreja, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Lá atrás está escrito eclesia. Eclesia, né? Em grego. Eclesia. Eclesia é comunidade. Comunidade. Como? Eu não entendi. Então, toda vez que você abrir o seu Novo Testamento e ler a palavra igreja, desconfie. Porque você está sendo induzido a pensar num templo de pedra, mas a palavra grega é comunidade. Aliás, há uma pegadinha. Está no Pentateuco. Naquela linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus dá uma ordem a Moisés e para os anciãos: construam para mim um templo, um tabernáculo. E eu habitarei, aí eles traduzem assim. Traduzem assim. Pode abrir sua Bíblia. Nele. Nele quem? No tabernáculo. Construam para mim um tabernáculo e Deus vai morar. É um hotel para Deus. Ele vai deixar as 200 bilhões de galáxias e vai habitar num templo. Só que não está escrito isso lá. Em hebraico está dito assim: e eu habitarei betorrem, no meio deles. Deles no plural. Peraí, é um tabernáculo ou são vários? Não, é um tabernáculo, mas são várias pessoas. Porque Deus não habita no tabernáculo. Ele habita na comunidade, nas pessoas. Portanto, a religião da nova era não é uma religião de templos, é uma religião de pessoas. De pessoas que vivem em comunidade. Vamos ver o que dizer. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra. Porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Você já pensou o dia em que Afonso Pena foi um templo de Deus? Em que todas as ruas de Belo Horizonte foram um templo de Deus? Então a religião da nova era, ela vai converter toda a terra em templo. Toda a terra. E aí ele vai dizer mais. Eusébio vai dizer assim, não, agora, desculpa, não é mais Eusébio, agora no livro Nos Domínios da Mediunidade, e o benfeitor é o Albério, capítulo 1, ele diz assim: é da lei,
que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidade idêntica aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Então, por que você está aqui? Você está aqui porque nós temos sede de vida comunitária. Você tem sede de troca. Não é por causa disso aqui. Não é isso aqui. É isso aqui. São as trocas. A permuta. Mas pode ser que aqui, no Manuel Felipe Santiago, não seja o local em que você se sente bem permutando. Pode ser que o local em que você se sente bem seja a Igreja Batista da Lagoinha. Pode ser que o local que você se sinta bem seja o templo budista. Percebe? Porque o que importa não é o templo que você frequenta. O que importa é a comunidade que você pertence, a qual você pertence, e quais os valores você permuta em comunidade. É isso que os benfeitores estão dizendo. Por isso que na religião da nova era, o nosso templo será toda a terra, e nós vamos permutar amor e sabedoria. Eu virei aqui porque tenho sede de encontrar meu amigo e outros e receber deles as vibrações de amor e de carinho. E eu venho aqui porque eu tenho sede de esclarecimento. Por isso, comunidade. Até o dia em que nós perceberemos que a família humana é uma comunidade pequenina, pequenina, nesse universo infinito. A humanidade terrena é um jardim da infância. É uma pequena comunidade. Volta e meia você está tomando com alguém. Tão pequenininho. São só 22 bilhões de espíritos na Terra. É pouca coisa. É pouca coisa. Basta você multiplicar esse número pelos trilhões de planetas só no nosso universo conhecido, material. Você vai ver que é pouca coisa. Então, tempo exterior? Não, já passamos. A nova era pede comunidade, pede integração, pede permuta. E o culto? E o culto? Nós vamos adorar o quê? Ou quem? Qual que vai ser o nosso culto? Eusébio, no Mundo Maior, diz assim: o governo universal não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Você não foi chamado para ficar vigiando o altar. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram.
edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. O nosso culto, o que ele está dizendo aqui? Na nova era, o culto será universalista. Para não dizer universal, senão todo mundo vai confundir aqui, vai dar um mal entendido, né? O culto vai ser universal, universalista. O Eusébio diz assim: o plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Porque às vezes nós imaginamos que o culto é converter o máximo de pessoas para fazer uma fila bem grande para todo mundo entrar no céu. Na doutrina espírita tem uma nova versão. Seria converter todos ao espiritismo para livrá-los do umbral. Então, o que Eusébio está dizendo? O plano superior não está interessado nisso. Se essa é a sua pauta de ação, você não está com o mundo superior. Você está por conta própria. Porque o plano superior não tem interesse nisso. A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram. Nenhuma porta divina se abre para quem não se tornou divino. A porta divina não se abre para quem não se divinizou pelo trabalho incessante na cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Eu vou traduzir. O que o Eusébio está dizendo? Você acabou de ter filho? Você está com uma criancinha de 3 meses em casa? Cuidar dela é o seu culto. Você tem uma mãe doente, um pai doente que você cuida? Cuidar dele é o culto que você pode oferecer a Deus. Você é entregador de pizza? Entregar pizza é o seu culto. Porque se a terra é o nosso altar, todas as atividades que nos foram confiadas pelo mundo espiritual na atual encarnação constituem o nosso culto. Esse é o culto. Ele vai dizer mais ainda. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos. Porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo. É obra genérica para a coletividade. Esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. No bem de todos. Esse é o culto da religião cósmica do amor e da sabedoria. O culto da religião cósmica do amor e da sabedoria, ou seja, da religião da nova era, é o estrito cumprimento do dever. Ou melhor, é cumprir o dever com um plus, que é o plus do amor. É fazer tudo o que você tem que fazer, que lhe compete fazer, com uma dose imensa de amor. Esse é o nosso culto. Essa é a nossa devoção. E acima de tudo, a devoção ao bem. A devoção ao bem.
Gente, quantas vezes nós erguemos a mão para Deus e as nossas mãos estavam sujas de sangue, ou elas estavam sujas de roubo, de furto, ou elas estavam sujas de violência. Que culto é esse? Que culto é esse? Albério, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz assim: achando-se a mente na base de todas as manifestações, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam as nossas experiências. Então, quando você vem aqui, nós vimos o vídeo lá da evangelização, quando você vem aqui, recebe uma criança carente, e aí ela recebe aqui o alimento, e você evangeliza, e você brinca com essa criança, e você transmite a ela valores, você está em contato com os gênios superiores da espiritualidade, estão jorrando sobre você amor e sabedoria. Mas também, quando você vai para a sua aula de inglês, para a sua aula de francês, e você está enriquecendo o seu patrimônio cultural, também está jorrando sobre você as luzes superiores. Porque a religião da nova era nos proporciona duas asas: a asa do amor e a asa da sabedoria. Chega de pessoas bondosas e ignorantes, ou de pessoas absolutamente geniais e maldosas. É preciso conjugar conhecimento, cultura, sabedoria com bondade, amor, perdão, tolerância. Ninguém voa com uma asa só. E a proposta da religião da nova era é um voo sublime rumo às esferas superiores. Um voo sublime. Por isso, o religioso da religião cósmica do amor e da sabedoria, ele tem um compromisso com o amor ao semelhante. E ele tem um compromisso com a sabedoria. Ele está em luta contra o mal e contra a ignorância. E acima de tudo, ele está aberto a aprender, a crescer e a compartilhar. Esse é o culto. Esse é o culto. E na religião da nova era, há uma diferença entre dogma, doutrina pura e prática. No livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim: muitos discípulos nas várias escolas cristãs, católicos, protestantes, espíritas, etc., ortodoxo, igreja ortodoxa grega, várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria. Olha as palavras: o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece. Alguém aqui já experimentou fazer prece com o evangelho?
meia prece, meia hora de prece. Você abre o Evangelho e vai lendo trechos do Sermão da Montanha, por exemplo. Uma prece. Companheiro da prece. Em livro escolar do aprendizado de cada dia. Em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum. Fonte de inspiração para o trabalho comum. E em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. E aqui nós vamos definindo por uma prática. Por uma prática. Não por um dogma. O religioso da nova era. O religioso da nova era. Porque se tem algo que a nossa sensibilidade não mais tolera, é a demagogia. Ninguém suporta a pregação dogmática. Ninguém suporta. Porque as pessoas são contagiadas pela sua vida. Pela sua vida. Ou seja, ou você é alguém que atrai, ou você é alguém que causa repulsa. Ou você é alguém que acalma, ou você é alguém que enerva, que irrita. É a vida. A religião da nova era é o que você vive. É a sua vida. É você. Engraçado porque Paulo de Tarso escreveu sobre isso. Só que ele escreveu no século I. Nós só estamos entendendo isso agora, 20 séculos depois. 2000 anos depois dele ter escrito. Sabe o que ele escreveu? Sabe o que ele disse? Vocês imaginem uma coisa. Não tinha e-mail na época de Paulo. Não tinha Facebook nem Twitter. Não é? Então não tinha esse negócio assim, manda um Twitter para o Timóteo. Olha, eu estou aqui em Corinto, vou para Roma, manda um Twitter para o Lucas para encontrar. Não tinha isso. Agora, você não vai acreditar, não tinha máquina de escrever também, nem computador. Então, se você quisesse escrever alguma coisa, você tinha que passar por uma experiência bastante constrangedora de fabricar o seu papel, de fabricar a sua tinta, a não ser que você fosse uma pessoa abastada que pudesse comprar. Mas ainda que você tivesse muito dinheiro, por exemplo, Cícero tinha muito dinheiro. Ele podia comprar muito papel e muita tinta. Só que ele não tinha habilidade de escrever rápido. Então sabe o que ele fez? Em uma de suas cartas a um amigo, ele diz assim: perdoe-me a carta anterior. Eu sei, a letra estava horrível, você não deve ter entendido. Mas agora eu contratei um copista para redigir as minhas cartas. E você pode notar como que a letra está boa, está fácil de ler. Então escrever era uma complicação. E sabe como que Paulo orientava as eclesias, as comunidades que ele formava nas cidades, mandando cartas para elas e dizendo assim: não sejam egoístas, façam essa carta circular em várias comunidades. Era assim que ele orientava. Essas são as cartas de Paulo que estão no seu Novo Testamento. Mas ele vai escrever assim: vocês são as cartas vivas do Cristo.
Vocês são as cartas vivas. Eu não estou falando de um pedaço de papel. Estou falando da tua vida. Pouco tempo depois do desencarne de Francisco Cândido Xavier, eu assisti algo que me comoveu. Depoimento de pastores, padres, judeus, muçulmanos, budistas, sobre Chico Xavier. E teve um senhor em São Paulo, que é um judeu, que perdeu um filho. O Chico recebeu mensagens extraordinárias. O Chico, há trechos da carta em que o rapaz escreve em hebraico para o pai. O comovente dessa história é que quando o Chico foi ler a carta, ele não sabia. Ele escreveu aqui, né? Aí falou: ô senhor, tem uma carta do seu filho aqui, agora o senhor tem que ler, porque eu não consigo ler. E aquela cena, né? O pai chorando, emocionado, lendo frases em hebraico que nem o Chico era capaz de ler. E ele disse assim, no programa do Fantástico: eu sou judeu. Eu sou judeu. Eu frequento a sinagoga. Eu sigo as orientações do meu rabino. Agora, que ninguém me venha falar mal de Chico Xavier. Porque eu amo Chico Xavier. Eu amo Chico Xavier. A pessoa, a vida. E o pai dizia a mesma coisa. O Chico é um homem santo. Independente de... Você acha que o padre ia lá para discutir dogma? Você acha que ele se sentava para discutir? Ô Chico, o que é correto? Ressurreição ou reencarnação? Você acha que essa era a pauta? Você acha que essa era a pauta? Você conseguiria conversar sobre um assunto desse com Chico Xavier? Você não conseguiria. Você não conseguiria. Ou como o padre que falou do Tadeu lá em Araxá. Ele diz assim: eu admiro profundamente o Tadeu, que é um espírito, faz um trabalho lindo em Araxá. Porque o Tadeu é capaz de fazer coisa pelas pessoas que eu, como sacerdote, não tenho coragem nenhuma. Eu não sou capaz de um trabalho de amor como o Tadeu, dizia o sacerdote de Araxá. Então nós estamos falando de algo que vai além. Nós estamos falando de uma vida que irradia amor. E nesses momentos finais eu reservei para contar alguns casos, pedindo licença. Eu não gosto de fazer isso, mas é importante, porque aqui o caso é prático. Eu me lembro que, atendendo a um convite da Federação Espírita da Paraíba, Federação Espírita da Paraíba, uma jornada, passava por algumas cidades e finalizava com um seminário na cidade, na capital. Então, quando a pessoa foi me buscar no aeroporto, ela falou: Haroldo, eu preciso que você faça uma escolha. Nós temos um hotel reservado para você. Mas, lá em casa eu reservei um quarto. Tem um quarto lá com uma caminha, se você quiser ficar lá. Só tem uma questão. A minha mulher é evangélica. Eu falei assim: então eu vou ficar na sua casa. Porque é aí que estava a riqueza da experiência. E nós chegamos. E é muito engraçado, porque ela já veio aqui do Belo Horizonte, nós saímos com a minha esposa,
Vamos jantar fora, né? Nós ficamos na casa dela. E ela ficou um pouquinho ressabiada, né? Ela sabe que o marido já é ativo espírita mesmo, o filho também é. Só a menina que é evangélica como ela e tudo, né? E ela ficou um pouco assim e tudo. Aí toma um café da manhã, ela muito discreta. Assim, não sei. Qual que vai ser a sua atividade aqui na Paraíba, né? E ela vai ouvir essa palestra. Muito engraçado. Eu falei assim, eu vim falar de Jesus. Ela regalou o olho desse tamanho. De Jesus? É de Jesus. Mas esse é outro palestrante? Não começar a falar de espiritismo? Não, mas é sinônimo. É sinônimo. É sinônimo? É sinônimo. E comecei a falar para ela da tradução do Novo Testamento. E busquei a tradução do Novo Testamento para ela. E comecei a mostrar. Ela foi ficando entusiasmada. Ela foi ficando entusiasmada. E nós estamos conversando sobre dogma? Que dogma? Conversando sobre Jesus. Sobre o perdão. Sobre o amor de Jesus. A tolerância de Jesus. Sabe que eu estava interessado em discutir ressurreição? E fomos conversando. Passou um dia, passou dois. No terceiro café da manhã ela virou para mim e falou assim, olha, sexta-noite você está livre, né? Eu falei, não tem nenhum compromisso, né? Não, só sábado de manhã. É porque a gente faz um culto evangélico na casa da minha irmã, um estudo bíblico. Será que você poderia participar? Eu falei, mas será uma honra para mim. Será um prazer. E fomos lá para a casa da irmã dela. A irmã dela era a coordenadora do estudo bíblico. Ela jogou o saco na água. O tema era parábola do trigo e do joio. Eu falei, estou em casa. Eu estou em casa. E trigo e joio, aquele monte de gente em volta falando, me deram a palavra, eu já quase não falo. E começou a falar do trigo e do joio, sutil. A essência moral. E aquele negócio foi ficando bom, e ela foi ficando entusiasmada, e falou, mas nossa, mas que coisa maravilhosa! Esse amigo que você trouxe dessa vez é muito bacana. Muito bacana. Mas aí vem a coisa bonita. Hora que acabou o culto, ela pediu a palavra e falou assim, agora, o nosso irmão Haroldo está numa jornada espírita pelo estado da Paraíba. Então eu queria pedir para nós aqui, para a gente fazer um ciclo e dar as mãos, para pedir a Jesus para abençoar a jornada dele. E 20 evangélicos deram as mãos, e cada um fez uma prece de 15 minutos, para abençoar a minha jornada na Paraíba. Essa é a religião da nova era. No domingo, todos eles foram à sede da Federação Espírita da Paraíba para assistir o seminário. E eu fiz questão de falar, nós temos aqui uma coordenadora de estudo bíblico evangélica, uma irmã que veio nos prestigiar, com os seus irmãos evangélicos, nos dar a honra de participar dessa comemoração, porque hoje nós vamos falar de Jesus. Aí, igreja, vem cá, igreja. É isso. É isso. Quando nós falamos desse aspecto de amor, é isso. Desse comungar. Desse entender que nós somos seres humanos. Você quer saber quando você é igual ao outro? Espera você sentir dor.
a dor nos iguala. Na alegria, todos somos diferentes. Na alegria você tem rico, tem pobre, tem judeu, tem espírita, tem evangélico, tem católico, tem ateu. Na dor, não tem distinção. Na dor você é ser humano. Nós somos seres humanos. E quando nós falamos da sabedoria da religião da nova era, nós não estamos falando de um intelectualismo idiota, infantil. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso. Já passou o tempo em que ser uma enciclopédia ambulante era sinônimo de inteligência. Que hoje tem Google. E o Google é imbatível. É imbatível. Eu me recordo de um professor da faculdade de Direito. Uma vez eu falei, nossa, o fulano é inteligente, né? Ele falou assim, inteligente como uma enciclopédia. E eu falei, não entendi. Eu sou muito burro, não entendi nada. E fiquei, nossa, enciclopédia inteligente? E fiquei, eu fui perguntar. Passou uma semana, o professor não entendi. Eu não entendi a charada, né? Ele me disse assim: enciclopédia é um compêndio, algo morto, congelado, num conjunto de páginas. Inteligência é uma força dinâmica que encontra soluções para problemas novos. Essa é a diferença. Então, essa sabedoria que nós estamos falando da religião da nova era não é enciclopédia. Capital da Bolívia. Capital. Quantos corpos o Espírito tem? 7. Eu respondo. Isso é Google. Isso é Google. Isso é decorar. Isso é decorar. Sabedoria, diz André Luiz, é calar-se para que o mais ignorante possa falar. Isso é sabedoria. É uma baita de uma sabedoria. E outras coisas. Sabedoria é ceder hoje para ganhar amanhã. Sabedoria é num diálogo ater-se aos pontos comuns e fingir de bobo com relação aos outros. Fingir de bobo com relação às divergências e ater-se aos pontos comuns. Isso é sabedoria. Sabedoria é entender que o caminho do conhecimento é infinito. Portanto, tudo que você sabe é provisório. É provisório. Tudo que você sabe é provisório. Isso é sabedoria. Essa baliza, amor e sabedoria. Essa é a nova era. E essa é a religião da nova era. Mas se você não se sente preparado ainda, não se preocupe. Vá devagar. Vá com calma. Respeite. Respeite quem está atrás. Respeite quem está ao seu lado. Mas respeite quem está na frente. Não se feche ao progresso. Não se feche ao progresso. Nós precisamos nos sentir bem.
Lembrando aí o velho amigo Honório. Felicidade em matéria de evolução não é chegar a algum local, é caminhar com segurança, em paz, feliz. Porque a felicidade está na jornada. Muito obrigado. Boa noite.